e na capacidade desse aeromodelo executar as manobras corretamente. Agora, veja bem, você compreendeu esses eixos, você já vai estar preparado para fazer um voo suave, tá? Então você vai conseguir voar nivelado, mesmo que tenha instabilidades do tipo de ventos, essas coisas, são nos 3 eixos que você vai corrigir. Rajadas de vento, e ventos laterais, é ali, nos eixos que você corrige. E você vai fazer manobras precisas. Por quê? Porque você vai dominar o movimento desses 3 eixos, né? Você vai poder fazer curvas suaves, como você está vendo aí, subidas controladas e até acrobacias muito, mas muito avançadas. E cada movimento do avião requer a combinação desses 3 eixos, hein? Olha só. Então, vamos prestar atenção aqui, porque realmente é importante. Outra coisa que você consegue é resposta muito rápida quando você tem uma situação imprevista. Como eu já disse agora há pouco, ventos cruzados, mudanças de altitude. Entendendo o eixo, você corrige rapidamente isso. É claro, você não vai ficar pensando nisso. À medida que você aprender isso aqui e começar a voar com o aeromodelo, você já vai saber como fazer as correções, já vai saber como fazer as coisas. E a segurança vai ser muito maior, é claro, né? A segurança vai ser muito maior. Por quê? Porque você sabe exatamente como você vai controlar cada eixo e dessa maneira você diminui o risco de acidentes e perdas de controle. Quanto mais experiente você fica no aeromodelo, mais você aprimora suas habilidades. E esses 3 eixos é que fazem com que você saiba fazer essas manobras tão avançadas e tão emocionantes, né? Vocês estão cansados de ver aí vídeos de aeromodelos fazendo coisas que avião praticamente não consegue fazer, mas os caras só conseguem fazer porque isso está na cabeça deles, já implícito, como é que um avião, um aeromodelo voa. Então, mais uma vez insistindo, dominou os 3 eixos de movimento? Ótimo, você vai ficar um piloto mais habilidoso, e também vai estar num comando completo do teu aeromodelo. Agora, o que é um comando completo? Você está falando de radiocontrole, Adair? Não, não estou falando de radiocontrole. Quando você tem um aeromodelo que você lança, aí sim que você tem que saber realmente regular todos os 3 eixos, ou seja, regular nos comandos todos os 3 eixos. Comandos que estão ali no seu aeromodelo que você vai ter que ajustar, tá? E aí, a gente vai explorar agora em detalhe cada eixo desse para você adquirir essa confiança, tá ok? Vamos começar com o eixo de rolagem. Eixo de rolagem, você fica pensando, caramba, aeromodelo, eixo de rolagem, né? Ele é fundamental e ele desempenha um papel, mas assim, é fundamental na capacidade de fazer curvas e rolar de um lado para outro. Agora você já sabe o que é eixo de rolagem, né? Então vamos ver como é que ele é controlado também. O eixo de rolagem, ele é horizontal, ou seja, ele se estende ao longo de toda a fuselagem. Passa pelo centro da aeronave, lá da frente até a cauda, e permite que o avião faça movimentos de inclinação lateral, também conhecidos como rolagem. Isso é rolagem. Você fala, poxa, mas é isso? Pô, eu não sabia que rolagem era isso. Pois é, rolagem é isso. E é através desse eixo que acontece a rolagem. Então, nós temos aqui uma figura que mostra para você o que é a rolagem, né? Mostra para você o que é a rolagem. Note, ele aqui, nesse caso, está mostrando a rolagem através do eixo de rolagem que está mostrado aí nessa figura para a direita, você olhando de frente. A rolagem se dá só para a direita? Não. A rolagem se dá para a direita e também para a esquerda, ok? Então, esse é o eixo de rolagem. Como é que você controla o eixo de rolagem? Você controla através dos ailerons. Então, vamos voltar ao slide anterior. Olha, os ailerons são esses aqui. As últimas divisões da asa aí do lado esquerdo e do lado direito são os ailerons. Quando você sobe o aileron de um lado da asa, vamos dizer, do lado esquerdo do avião o aileron sobe, do lado direito o aileron desce. Então, o que acontece? Ele rola para a sua esquerda. Isso você está sentado dentro do avião, tá?
dentro do aeromodelo. Tá? Sempre quando você solta um aeromodelo ou você voa um aeromodelo, você tem que se imaginar sentado lá dentro. Tá? Então, se o aileron da direita sobe e o aileron da esquerda desce, ele rola para a direita. Do lado que o aileron subir, é o lado para o qual vai acontecer, então, a rolagem. Tá ok? Então, isso já está bem explicadinho, já deu para você perceber. Vamos, então, para frente. Está aqui, ó. Então, agora você já está vendo aqui, nós não chegamos lá ainda, mas você já está vendo aqui os 3 eixos. O eixo de rolagem, nós estamos falando nele aí agora, então está mostrando aí para vocês o eixo e o avião aqui também no eixo de guinada e no eixo de arfagem. Então já deu para a gente perceber aqui os 3 eixos, tá? Você pode observar nessa figura também o nome de algumas partes do avião, você que é aspirante a aeromodelismo e que não tem ideia ainda de tudo isso, tá? Então, vamos lá. Vamos agora passar para a importância do eixo de rolagem. Então, a importância dele. Primeiro, desempenha um papel fundamental na capacidade do aeromodelo de realizar curvas controladas. Quando você dá aileron ou mexe no aileron, ele muda a sua trajetória lateral. Então, permite que você vá com mais precisão para algum lugar. Só que a coisa não funciona só assim. Mas é só para você ter uma ideia. E além disso, esse eixo de rolagem é fundamental para manobras mais avançadas, como loopings, barris. Barris são, como é que a gente chama? Seriam tunôs barril. Tá? Tunô barril é quando o avião faz isso aqui, olha a minha mão. Ó. Ele vira lá e aí ele continua aqui. Tá? Então, isso é um tunô barril. Isso adiciona assim, um nível de emoção, né, de satisfação e etc. no nosso voo. A coordenação entre os eixos. É importante observar que o movimento de rolagem pode afetar os outros 2 eixos. Então, ao realizar uma curva, por exemplo, o eixo de arfagem também é influenciado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você usa só o eixo de rolagem e faz uma curva, imediatamente o avião entra num eixo de arfagem diferente. Ele entra no movimento de descida. A descida é controlada, então, ela se dá em torno do eixo de arfagem. Tá? Então, quando você controla com bastante precisão o aileron e o elevador, que é o elevator, ou é o profundor, você consegue rolar, manter o nariz na mesma altitude e fazer sua curva com o nariz na mesma altitude. Não é só com o leme, o elevador, que você faz isso, que é o controle da arfagem, mas também com o leme. Mas isso aí, vamos deixar para daqui a pouco. Vamos para frente. Conclusão. O eixo de rolagem ele desempenha um papel fundamental na manobrabilidade, palavrazinha chata, né? Do aeromodelo, permite curvas suaves e movimentos de rolagem assim perfeitamente controlados. Você rola e não perde altitude. Então isso que é importante. E dominar esse controle, claro, eu já disse várias vezes e vou continuar a dizer, ele é preciso, é necessário e é fundamental para que o seu voo tenha a precisão que você quer e a segurança que você quer. E vai permitir que você explore o seu voo no céu com a maior confiança possível e vai aproveitar essas emoções aí do aeromodelismo, ok? Agora vamos para o eixo de arfagem. Lembra que eu falei que o eixo de rolagem interfere no eixo de arfagem? Vamos conhecer bem o eixo de arfagem. O eixo de arfagem é um dos 3 eixos de movimento fundamentais no aeromodelo. Por quê? Porque é ele que define quando o aeromodelo sobe ou quando o aeromodelo desce. Então, é através dele ou em torno dele que o aeromodelo sobe ou desce. Vamos entender, então, como é que isso funciona e por que ele é tão importante. Está aí, ó. O eixo de arfagem, ele normalmente fica aqui no centro de gravidade. Está escrito aí, ó, CG, ok? Centro de gravidade. Então, olha, nariz para cima, tá? Significa eixo de arfagem rodou em torno do eixo de arfagem. Como é que roda em torno do eixo de arfagem? Roda da seguinte maneira. O profundor, que é aqui atrás, você está vendo aí, up elevator. Up elevator é
essa parte final aqui, tá vendo a divisão do leme? Embaixo não tem um vermelhinho e a seta? Da seta para trás é o elevator, que é o elevador ou o profundor. Quando ele é levantado, ele abaixa a cauda, o nariz sobe, então ele gira em torno do eixo de arfagem e o avião sobe. Quando essa parte vermelhinha desce, o que acontece? A cauda sobe, tá vendo aqui que tem uma sombra da cauda subida, elevada aqui, ó. A cauda vai aqui, o nariz vai para baixo, olha aqui na frente a sombra do nariz também, né? Assim, mais apagadinho, e o aeromodelo desce. Então é assim que funciona o eixo de arfagem, ok? Então tá aqui, vamos olhar de novo aqui. Lembra que nós vimos o eixo de rolagem, que é esse aqui, ao longo da fuselagem, então isso dá movimento, propicia que o avião tenha um movimento para a direita e para a esquerda, como se ele fosse rolar, com a minha mão aqui, tá vendo? Para a esquerda e para a direita. E ele rola realmente em voo, tá? E nós temos o eixo de arfagem, que é esse que está atravessando a asa de ponta a ponta. Então, nesse eixo de arfagem, então vamos supor que a minha mão seja a asa aqui na frente, o meu dedão aqui é o motor. Então, arfagem, arfagem, tá? Controlado lá pelo profundor ou elevator. Aqui nessa figura, você já consegue ver, tá marcado ali, tá escrito ali em português e em inglês. Elevator ou profundor. A rolagem, também aqui dá para você ver bem, olha, está marcado aqui aileron esquerdo. Então é ele que atua, o esquerdo e o direito que está lá do outro lado, ok? Então essa figura mostra bem, novamente, os eixos. Ela vai aparecer algumas vezes aqui, porque ela é muito boa. Vamos definir esse eixo. O eixo de arfagem é horizontal e se estende de asa a asa e passa pelo centro do aeromodelo, como vocês puderam ver. Então ele permite que o avião se incline para frente e para trás, mais ou menos assim com a minha cabeça, né? Eu estou fazendo a arfagem, né? A mesma coisa, se você está dentro do avião, você vai fazer isso aqui e vai fazer isso aqui, tá? Quando você fizer a arfagem, fizer essa movimentação em torno desse eixo de arfagem. E o movimento é arfagem mesmo, ok? Então você pode imaginar aí, com uma analogia, uma gangorra. A gangorra não tem um eixo? Então aquele é o eixo de arfagem da gangorra, tá? Seria a mesma coisa que o eixo de arfagem do aeromodelo. Como é que você controla isso? Você controla pelo elevador, pelo elevator ou pelo profundor, que é uma superfície de controle, como vocês viram na foto, localizada lá na parte traseira da cauda. Então, é aquilo que eu falei. Quando o elevator é movido para cima, a arfagem se dá com o bico do nariz para cima. Quando o elevator é movido para baixo, a arfagem se dá com o nariz do aeromodelo para baixo. Então, bem tranquilo, né? Não tem muito segredo, não. E olha aí, aqui nós estamos, então, eu estou mostrando para vocês aqui um detalhe do elevador ou profundor, tá? Lá na cauda, nós temos essas estruturas que você está vendo aqui. Nós temos o leme, o estabilizador horizontal e o elevador ou profundor. O estabilizador horizontal fica na frente do profundor, tá? O leme, ele é chamado também de estabilizador vertical. A gente chama tudo de leme, mas na verdade, a parte da frente é o estabilizador vertical. E o leme é a parte móvel, que está aí atrás, como você também está observando nesse momento. Agora, tem mais duas estruturinhas aí nessa figura que você talvez não conheça, que são os compensadores. Ué, mas isso tem em aeromodelo? Existem aeromodelos que têm. Quando você tem, inclusive, aeromodelos de voo livre, é muito interessante você instalar compensadores para compensar alguns pequenos problemas de voo, de regulagem de voo e tal. Por quê? Porque o compensador ele funciona ao contrário do elevador, do elevator. Olha só, imagine a situação. Vamos ali no compensador, tem um de cada lado, no profundor. Tá vendo aí? Perfeito. Imagine que eu regule esse compensador para ele abaixar um pouquinho. O que vai acontecer com o profundor? Quando ele abaixa um pouco, o vento que vai bater nele vai jogar o profundor para cima. Percebeu? Movimento contrário. E aí o avião vai tender
através do eixo de arfagem, a subir. Se eu pego esse compensador e coloco ele inclinado para cima, o elevador vai ser forçado para baixo. E aí você tem no eixo de arfagem a descida do seu avião. Vocês perceberam para que serve isso, não? No avião de verdade, e mesmo no aeromodelo, quando você tem um aeromodelo relativamente grande e bem feito, isso aí serve para você regular ou trimar, como a gente chama em aeromodelismo, o profundor.